num daqueles tópicos da astrologia que dão o que falar e que por vezes geram alguma confusão. Os sistemas de casas. Parece complicado? Se calhar um bocadinho. Mas vamos descomplicar isto juntos. Vamos a isso. Olha, quem é que nunca passou por isto? Estamos a ver o nosso mapa astral numa aplicação e diz que temos o Sol na casa 10. Depois vamos a outro site e pumba, o Sol já está na casa 9. Ou um planeta salta de uma casa para outra. É frustrante, não é? Pois, a razão para isto tudo está num debate com séculos de história. Ok, mas para percebermos o problema, temos de dar um passinho atrás. O que são, afinal, as casas astrológicas? Bem, uma forma simples de ver isto é a seguinte. Se os signos são o como, ou seja, a qualidade da energia, o estilo, as casas são o onde. Onde é que essa energia toda se manifesta na nossa vida? São, vá lá, os diferentes palcos da vida onde os planetas, os nossos atores, vão atuar. Por exemplo, a primeira casa fala da nossa identidade, de quem somos. A sétima, do outro, das parcerias. E a 10ª, lá no topo, tem a ver com a carreira, com a nossa imagem pública. Cada fatia do mapa representa uma área da vida. Pronto. E é aqui que a coisa se complica. Este dilema não é de agora, não. É um quebra-cabeças que os astrólogos andam a tentar resolver há mais de 2000 anos. Então, vamos lá ver qual é o debate. Há coisas em que toda a gente concorda, que existem 12 casas e que o ascendente, aquele ponto que estava a nascer no horizonte a este, marca o início da primeira casa. Até aqui tudo bem. A grande discussão é, e o resto? Como é que se dividem as outras 11 fatias do céu? É aqui que as opiniões se dividem. As primeiras soluções para este problema eram, na verdade, muito simples e diretas. Vamos espreitar as duas abordagens mais antigas. Primeiro, o sistema de signos inteiros. Este é o mais antigo de todos, vem lá da astrologia helenística e a regra não podia ser mais simples. Um signo é igual a uma casa. Ponto final. Ou seja, se o ascendente está em balança, não interessa em que grau, toda a balança é a primeira casa. A seguir, todo o signo de Escorpião é a segunda casa e por aí fora. E o meio do céu, aquele ponto super importante da carreira, aqui ele flutua, não está preso à 10ª casa, pode cair na 9ª, na 8ª, depende. Depois temos o sistema de casas iguais. É muito parecido, também super antigo e intuitivo, mas com uma pequena, mas crucial diferença. A regra aqui é que cada casa tem exatamente 30 graus. A primeira casa começa no grau exato do ascendente, a segunda casa começa exatamente 30 graus depois e assim sucessivamente. E tal como nos signos inteiros, o meio do céu aqui também anda a flutuar e não define a casa 10. Mas claro, a astrologia não parou no tempo, surgiram métodos bem mais complexos, que são os que dominam hoje em dia. É a chamada abordagem por quadrantes. A filosofia por trás disto é completamente diferente. Em vez de divisões simbólicas e certinhas, estes sistemas tentam dividir o céu de uma forma mais, digamos, dinâmica. Usam os 4 ângulos principais do mapa, o ascendente, o descendente, o meio do céu e o fundo do céu, como se fossem as âncoras de tudo. E chegamos ao Plácidus, o sistema mais famoso e usado no Ocidente. E como é que ele funciona? Bem, o Plácidus baseia-se no tempo. Imaginem o céu. Em vez de o cortar em fatias de espaço iguais, como se fosse uma pizza, o Plácidus mede o tempo que um ponto demora a viajar entre os ângulos do mapa. Pega nesse tempo, divide-o em 3 partes iguais e, pronto, estão criadas as fronteiras das casas. O resultado são casas com tamanhos muito, muito diferentes umas das outras. Só que este método tem um grande mas, uma limitação técnica importante. Em latitudes muito altas, ou seja, perto dos polos, o sistema simplesmente falha, deixa de funcionar, não consegue calcular as casas. É um pormenor que faz toda a diferença para quem nasceu ou vive nessas zonas do planeta. Claro que há alternativas. Existem outros sistemas de quadrantes, mas que se baseiam no espaço e não no tempo. O Regiomontanus é um bom exemplo. Ele divide o Equador Celeste em 12 partes iguais. É geometricamente mais preciso e funciona em todo o lado, e é por isso que muitos astrólogos o preferem para técnicas muito específicas como a astrologia horária. Ok, respira fundo. Com tantas opções, como é que se escolhe? A verdade é que a questão não é qual é o certo ou o errado. É mais sobre qual é a ferramenta mais adequada para o que se quer fazer. Vamos pôr isto preto no branco. Queremos que o meio do céu, o ponto da carreira, seja sempre o início da casa 10? Então, Plácidus faz isso. Agora, e as interseções? Isto é quando uma casa é tão grande que engole um signo inteiro, que fica ali preso, sem nunca ser o início de uma casa. Se quisermos evitar essa complicação, os signos inteiros ou as casas iguais resolvem o problema, porque as casas têm sempre o mesmo tamanho. E como já vimos para quem nasceu perto dos polos, Plácidus não é uma opção.
Então, vamos a recomendações. Para quem se interessa por astrologia tradicional, helenística, medieval ou até mesmo astrologia védica, o sistema de signos inteiros é sem dúvida a escolha. Muitas das técnicas antigas foram literalmente desenhadas para funcionar com ele. Agora, se o foco for a astrologia psicológica mais moderna ou técnicas de previsão como trânsitos e progressões, aí o Plácidos é o rei. É o padrão do mundo ocidental há séculos e quase toda a literatura moderna foi escrita a pensar nele. Portanto, resumindo, técnicas antigas, signos inteiros. Previsões modernas e astrologia psicológica, Plácidos. Nasceu ou vive perto dos polos, o melhor é optar por casas iguais ou signos inteiros para ter um mapa estável. Mas no fim de contas, talvez o melhor conselho venha do astrólogo Stephen Forrest. Ele diz que qualquer sistema pode funcionar nas mãos certas. A astrologia tem uma base de cálculo, claro, mas a interpretação de um mapa, isso é um processo intuitivo. E isto leva-nos à pergunta final, que não é qual é o sistema correto, mas antes, qual é a lente que melhor revela a nossa verdade? Talvez o melhor seja mesmo experimentar, calcular o mapa com sistemas diferentes, ler sobre a própria vida através de cada um e ver qual deles ressoa mais, qual deles conta a nossa história